Você está ouvindo o Gira Podcast, o podcast sobre as histórias de mulheres e homens negros e indígenas. Nessa temporada, contamos com financiamento da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP. Gira Podcast, onde o saber circula. Quando era apenas uma jovem, Caetana contestou fortemente a autoridade masculina e senhorial. Ela estava entre os membros da elite escrava da fazenda Rio Claro, na província de São Paulo. A adolescente vivia cercada pela presença protetora de sua família de sangue, mãe, irmã e tio, e outros parentes agregados, como o marido da irmã, um mulato livre, e a esposa do seu tio, uma liberta. Talvez existissem primos, sobrinhos e até outros irmãos, que não temos conhecimento porque não aparecem no documento que conta uma parte da sua história. Caetana não trabalhava no cafezal e fazia parte do grupo de trabalhadores escravizados mais treinados, capazes e favorecidos da fazenda. O serviço desempenhado dentro de casa era considerado um privilégio, pois era menos pesado. O serviço doméstico não tinha as longas horas de trabalho duro do campo e nem eram realizados sob o sol forte do verão ou o frio cortante do inverno. Caetana era mucama das mulheres da família da Casa Grande. As cativas que exerciam essa função cozinhavam, lavavam, limpavam e eram consideradas de maior confiança, porque circulavam nos espaços privados da família senhorial. As mucamas conseguiam roupas melhores, comiam melhor, possuíam a dieta mais variada e obtinham de seus senhores e senhoras a atenção mais imediata às doenças e a pequenas benesses. Contudo, essas vantagens tinham um preço bastante alto. Vinham ligadas à expectativa de obediência total e de uma constante vigilância, pois as criadas domésticas ficavam sob os olhos fiscalizadores de seus proprietários e proprietárias. Em outubro do ano de 1835, na capela da fazenda Rio Claro, o padre colocou no altar os castiçais, o missal e o sino para celebrar um casamento. Custódio, o noivo, escravo, mestre alfaiate, de uns 20 e poucos anos, já estava esperando na porta da capela. Caetana, a noiva, escrava com uns 17 anos, chegou sem muita vontade para a cerimônia. Bem, ao fim, o casal, diante do altar e de mãos dadas, receberam as bênçãos matrimoniais. Mas essa não foi uma história de amor, e sim um drama entre dois escravizados. Quatro meses após a realização da cerimônia, em fevereiro de 1836, uma petição de anulação de casamento foi enviada, com autorização do senhor de Caetana, ao Tribunal Eclesiástico. Vale dizer aqui que, à época dos acontecimentos, há pouco relatados, pessoas escravizadas como Caetana não eram consideradas sujeitos de direito e não podiam entrar com processos. Por isso, ela precisava do intermédio de uma pessoa livre para resolver questões junto à justiça. Um processo de anulação de casamento é um tipo de documento não muito comum de se encontrar nos arquivos, e mais ainda, quando a anulação envolve pessoas escravizadas. Na petição de anulação de casamento, ela disse que achava seu noivo, Custódio, particularmente desagradável, além de possuir uma certa repulsa ao matrimônio, ao qual recusou repetidas vezes. Porém, certo dia, sem lhe consultar ou avisar, seu senhor lhe disse que deveria se casar. Naquele momento, aceitou por medo, mas estava reunindo coragem para recusar. O advogado de Caetana disse no processo que ela, como escrava, estava reduzida à dura necessidade de obedecer unicamente por temor de graves castigos e males duradouros.
era sabido de todos que seu senhor não tolerava desobediência. Ele não era um senhor comum, mas alguém de prestígio, conhecido na sua vila por sua inteligência, fortuna e boa conduta. Com certeza, Caetana levou em consideração as circunstâncias e, por isso, ela cedeu por um momento à vontade do seu senhor. Apesar de tudo, durante 3 noites, Caetana não consentiu que Custódio a tocasse, apesar da insistência dele. Alexandre, tio e padrinho de Caetana, entrou em cena e disse que iria surrá-la se o casamento não fosse consumado. Não há indícios de que o tio agiu sobre as ordens do senhor, mas é possível que sua atitude tenha sido guiada pelo temor de perder a posição privilegiada desfrutada por ele e por toda a família na fazenda Rio Claro. O tio Alexandre era cativo como Caetana, mas era um homem e o chefe da família. A atitude da sobrinha desafiava a sua autoridade. Esse episódio é um exemplo do que a historiadora Sandra Graham nomeia como o trabalho do patriarcado, que para controlar uma mulher vista como indisciplinada, faz uso da violência. No 4º dia, tarde da noite, Caetana saiu correndo e chorando da casa do seu tio, onde morava, para a casa grande da fazenda. Toda aquela situação compadeceu seu senhor, que decidiu pela separação do casal, por reconhecer que a reconciliação parecia impossível, ou ainda, ele sabia que era preciso fazer concessões para restaurar o equilíbrio inquieto das relações entre senhor e escrava. 2 anos após o início do processo, em junho de 1838, o vigário-geral da Diocese de São Paulo concluiu que um casamento legalmente contratado não podia ser anulado e declarou a Caetana: "Vá viver com seu marido?" Em outubro de 1840, 5 juízes eclesiásticos do Tribunal da Relação Metropolitana em Salvador, por meio de uma votação unânime, confirmaram a decisão da instância inferior. Eles julgaram o casamento indissolúvel. Não sabemos ao certo quais os motivos de Caetana para recusar o casamento. O que de fato sabemos é que ela lutou contra a autoridade masculina, a do seu dono e a do seu tio, em um contexto extremamente machista e escravocrata. Sua história demonstra que o patriarcado não era apenas o direito de um senhor branco, mas era reivindicado também por um homem escravo. Para Caetana, ser livre não era somente deixar de ser escrava, mas poder levar uma vida de solteira. Sua resistência, como uma jovem mulher, estava concentrada em se opor à autoridade masculina. Diante de sua oposição obstinada e de viver por quase 5 anos separada de Custódio, sem consumar a união, podemos dizer que o casamento foi, na prática, cancelado e que ela conseguiu, no final das contas, fazer valer a sua vontade. Quer saber mais sobre os nossos personagens? Segue a gente no Instagram, no @girapodcast. Produção e roteiro, Maria Emília Vasconcelos, Arthur Santana, Beatriz Silva, Iuna Lima, Lídia Souza e Ivaniele Araújo. Locução, Maria Emília Vasconcelos e Bruna Araújo. E na técnica, Alma Gesto Produtora. O Gira Podcast é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEP.